Bom dia, senhores. Obrigado por essa oportunidade. Espero que esse evento possa nos trazer algum conhecimento nesse compartilhamento das experiências de cada um. Eu acho que nós temos que promover cada vez mais esse tipo de encontro, porque o nosso setor de fomento mercantil e securitização, sobretudo nesse pequeno universo da securitizadora de capital fechado, que, na verdade, muita gente migrou do fomento mercantil para a securitização, diferente das grandes securitizadoras e da operação de securitização propriamente, nós não temos, assim, uma organização, tipo uma BIMA, uma associação da envergadura do Ambima, que possa municiar, trazer as experiências, trazer a regulação, o esclarecimento desse tipo de operação. A Ambima, naturalmente, está ligada às sociedades, né, de capital aberto, que fazem, portanto, lá necessariamente o controle prévio da autorização pela Comissão de Valores Mobiliários, e de modo que é uma associação muito robusta, muito estruturada, com uma experiência de longo tempo, coisa que nós não temos aqui. Hoje nós temos nesse segmento aqui muito próximo um sindicato e algumas associações de fomento mercantil, mas ainda assim é muito pouco, né? Então nós temos muito campo para estudo, e eu diria até também que a operação da securitização, sobretudo essa de recebíveis empresariais, ela é muito nova. E nós não temos doutrinadores ainda, que muitos poucos escreveram. O que nós temos aqui de literatura jurídica e até de jurisprudência é muito voltado para o mercado dos recebíveis imobiliários, do agronegócio, e, portanto, nós estamos muito carentes. Agora nós temos o Marco Civil da securitizadora muito recente, de modo que nós temos ainda uma tarefa muito grande para estudar. Mas, na verdade, o direito ele funciona muito com base nas doutrinas e na jurisprudência. O que houve agora foi uma inovação legal, trazendo para dentro da securitização uma regulação própria para a securitização empresarial, que não eram aquelas leis especiais que haviam do CRI e do CRA, né? Então, colocou todo mundo aí agora praticamente em igualdade de condições com relação aos institutos. Tanto é que o parágrafo único do 18 é que vai lá dar uma definição para dizer, para legalizar essa questão da securitização, que, aliás, é um termo muito confuso, né? Que as pessoas, sobretudo o pessoal oriundo do fomento mercantil, esse pessoal confunde securitização com securitizadora. Veja, a operação em si é uma coisa, a natureza da securitização é uma, no que concorre com o fomento mercantil, e a natureza da factory e da securitizadora são coisas totalmente distintas, né? Conforme eu vos mostrarei no decorrer dessa minha breve participação. Pois bem, eu acho que, deixa eu me apresentar um pouco. Eu estou nesse mercado de fomento mercantil há mais de 30 anos, não sei se foi feita uma apresentação prévia. Eu tenho atributos de contabilidade e temos aqui a Lopes e Vasconcelos, escritório de advocacia. Ao meu lado está aqui participando também o meu sócio Zé Renato. Eu tenho lá à minha frente o doutor Akira, que é um advogado associado nosso, e temos algumas parcerias, alguns, entre aspas, consórcios com alguns escritórios, conforme a natureza ou o tamanho da demanda. Ok? Pois bem, eu acho que eu tinha me preparado para um tempo muito curto, eu posso falar até amanhã, se necessário fosse, mas nós não dispusemos desse tempo, não é? Veja só, eu tentei aqui organizar o mercado, dar uma noção na forma gráfica do que é o mercado propriamente, não é? Então, o mercado, peguei daqui, deixei as atividades primárias lá de extração, esse tipo de coisa, comecei na indústria para dar um pouco mais de objetividade. Em que pese o agronegócio, que não vai ser objeto da nossa discussão aqui hoje, o agronegócio, sabem bem os senhores, que é um grande mercado, né? Historicamente, a questão de terra no Brasil e no mundo, né? Mesmo antes da Revolução Industrial, a gente não precisa fazer
nenhuma revisitação na história, mas mais ou menos se mantém até hoje, sobretudo no Brasil, a partir de 1850, quando sobreveio a Lei de Terras e tal, que é uma discussão jurídica e política muito importante, mas sobretudo no campo da história. Portanto, eu vou avançar para cá, sem nos olvidarmos de que o agronegócio ou as pequenas indústrias, né, que fornecem aí para o agronegócio, é um grande mercado, tanto para a Factory, quanto para a FDIC, e quanto para o comércio no geral, né? O comércio, enfim. Tive até uma experiência tempos atrás em Ribeirão Preto, onde os FDICs entraram com muita agressividade naquela região, mas ninguém quer emprestar para o fabricante de máquina, por uma questão cultural, né? Comumente, o pessoal desse nosso mundo trabalha mais ou menos com título performado, esse tipo de coisa. Então, questão cultural que dificulta demais você pensar num fomento ou num financiamento, algo dessa natureza, que a parte dos impedimentos poderia ser viabilizado via uma ESC, mas aí falta a cultura realmente nesse mercado, por isso que a ESC não teve grande sucesso para nós, né? Foi utilizado muito no âmbito do, entre aspas, planejamento tributário, no sentido de ter uma carga tributária mais atrativa, mas a ESC não deixa de ser uma grande oportunidade. Retomando ao nosso quadro, então, nós temos aqui os originadores de recebíveis, a partir da atividade, vou chamar de secundária, que é a indústria, nós temos aqui o comércio e temos também o serviço. E na outra ponta, o consumidor, cujo mercado, segundo o valor econômico de hoje, é de 4,8 trilhões. Então, nós estamos aí quase na casa dos 5 trilhões, e tudo isso que acontece vai exatamente desaguar aqui no consumidor final, né? Eu trago este quadro aqui, que parece ser um quadro de contabilidade, que de fato é um balanço. Entretanto, um balanço é o retrato, né? Eu costumo dizer que a contabilidade é a ciência que consegue colocar dentro de um papel A4 uma Volkswagen do Brasil, né? Então, a conexão entre direito e contabilidade, por isso que nós falamos também de um direito contábil, é exatamente para retratar da forma econômica, né, valores que não possam, valores, sei lá, altruísticos, e de qualquer outra coisa que seja fora do comércio, como diz o direito, portanto, não tenha uma representação econômica, obviamente não cabe dentro de um balanço, né? Por exemplo, um ativo que já tenha sido totalmente depreciado, em que pese existir fisicamente, ele vai ficar no balanço com a sua correspondente conta redutora, né, de modo que o resultado econômico seja igual a zero. Então, se por um lado nós temos os direitos, né, e como diz a face oculta dos direitos são os deveres, são as obrigações do passivo, nós temos aqui aquilo que é de conhecimento por todos vós, que é bancos, os recebíveis, os estoques, o maquinário, tudo isso, né? Veja, constar aqui no balanço há uma condição essencial, né? Por exemplo, em se tratando dos bens imóveis, do imobilizado em geral, só pode vir para cá quem tem o domínio. O fato de se estar na posse de alguma máquina não quer dizer que ela possa ser contabilizada. Isso quer dizer para o mercado que você não tem a máquina, você está na posse de uma máquina. Do mesmo modo que se você tiver numa fábrica arrendada, qualquer coisa, aquele imóvel não pertence à pessoa jurídica, né? Os estoques, naturalmente, em regra, de domínio próprio, embora temporariamente você possa ter na sua fábrica aí, estoque de terceiro em seu poder, assim como, eventualmente, parte de sua produção pode estar em poder de terceiro, em alguma fase aí no curso da produção, e os recebíveis, né, nas várias espécies, sobretudo o tradicional duplicata, né, que é justamente a nossa, entre aspas, matéria-prima. E tudo isso, nem tudo que está no banco é teu, porque se eventualmente você toma aqui um empréstimo bancário, estando o recurso na tua disponibilidade, não quer dizer que ele te pertença, né? Você tem aí a posse, de certo modo você tem uma liberdade, o domínio para usar, fruir e dispor desse recurso, mas em contrapartida você tem, na outra parte,
uma obrigação para com a instituição financeira, para com a factory, para com a securitizadora, e assim vai. E muitas vezes com as debêntures. Então, veja só, essa parte do ativo, né, que aparece aí nos balanços, se a gente trouxer para o mundo do direito, não vai ter diferença nenhuma, né? Quando a gente trata no direito da questão dos bens e direitos, né, bens, essa distinção de bens e direitos, me parece que não requer uma maior explicação. Isso são os ativos da empresa. Considere que isso aqui é o patrimônio, né? O que é patrimônio? Patrimônio é a universalidade, que é ativo menos a dívida, as obrigações, que é o passivo. Aquilo que sobra de diferença pertence aos acionistas. É por isso que não se pode ter a soberba de muitas vezes a gente escuta aqui no mercado, olha, a empresa é minha, não. A empresa não é tua, é teu o que sobra daquilo que tem para aquilo que você deve. E muitas vezes você tem um pé negativo, ou seja, você não tem uma empresa, você tem um problema, não é? Então, essas questões são de muita importância, porque se você tem o poder político, né, não quer dizer que você é dono do todo, você é dono daquilo que sobra, isso é importante, e dependendo que se o lado passivo pender mais do que o lado ativo, se não houver desvio de finalidade, violação da lei do contrato, você se safa. Você é acionista, você é cotista, você é administrador, seja lá quem for, não é? Porque é isso que a lei deixa muito claro, isso não é de hoje, desde que surgiu o direito comercial, sobretudo a partir de 1601, quando surgiu a primeira sociedade anônima, né? Então, esse é o mercado, esse patrimônio, que é essa representação toda, começa, não é? Sabe, os senhores, começa daqui, começa do capital, que cai para um banco, né? Que está, este dinheiro não está necessariamente dentro da das instalações da empresa, né, que não é caixa, está depositado numa instituição financeira, mas o direito sobre esse recurso, né, ele está lá. Pertence, por direito, consequentemente com reflexo na contabilidade, pertence ao patrimônio da pessoa jurídica. Cabe dizer que a pessoa jurídica, que é uma ficção, né, segundo Savini e outros tantos pioneiros aí do direito empresarial, que a pessoa jurídica é uma ficção do direito, né, porque as pessoas, naturalmente, são as pessoas humanas, no primeiro momento, mas a personalidade é um atributo que o direito dá, que consiste em quê? A capacidade de ser portador de direitos e também sujeito à obrigação. Se a gente for lembrar a história da humanidade e a vergonhosa história da escravidão no Brasil, né, como nas Américas e em muitos lugares do mundo, o negro ou preto, né, ele não tinha personalidade, o que é a parte da questão da humanidade, né, da desumanidade, melhor dizendo, ele não era dotado de personalidade. Então, não é a personalidade jurídica é exatamente isso. Hoje nós encontramos hoje muita proteção no direito para, por exemplo, animais, né? O direito dos pets, uma série de coisas. Então, essa capacidade, embora os pets não tenham personalidade, mas recebe a tutela do Estado. Então, quando nós temos de um lado aqui os acionistas, sejam pessoas naturais ou pessoas jurídicas, que aportam capital em um determinado patrimônio, né? Patrimônio esse erguido sobre a forma de uma pessoa jurídica, seja ela na forma delimitada, sociedade anônima, e nas diversas espécies que nós temos, e isso enfrentaremos. Então, isso vem a formar um patrimônio, que é essa universalidade, volto a reiterar. E quando se fala de patrimônio, a gente tem várias modalidades de patrimônio. Nós temos o patrimônio geral, que é isso aqui. Nós temos o patrimônio de afetação, que é muito comum na área de incorporação imobiliária. E temos algumas figuras importantes do patrimônio, não é? Então, isso é muito importante, senhores, tanto para os senhores, mas, sobretudo, para os senhores na condição de fomentadores da atividade. A crítica que eu faço recorrentemente ao pessoal de fomento mercantil é que não olham a contabilidade, os balanços daquele para quem vai emprestar dinheiro. Na advocacia, a gente tem regra, ganha, mas não leva. Por quê?
Porque aquelas pessoas que tomaram dinheiro, que lesaram dolosamente ou circunstancialmente, não importa, né? E eu vou ficar muito lá na parte do fomento mercantil nesse primeiro momento, é, as pessoas não deram crédito, deram de orelhada, sem nenhum critério, sem nenhuma análise de risco, absolutamente nada. Nós temos hoje aí grandes serviços de inteligência, como o Vadu, o Serasa, uma série de gente, que pode minimizar esse risco. Então, quando a gente olha o patrimônio do nosso devedor, né, a gente tem capacidade de saber que grau de exposição, né, uma série de coisas. E isso vale também para os senhores, porque, sobretudo, se a empresa for uma securitizadora que faça a parte de não fazer securitização, se ela se instalar na forma de securitizadora, ainda que não faça securitização, que nós vamos ver muito a distinção lá adiante, emita debêntures, que é uma forma boa de captar dinheiro e até de planejamento tributário. Os senhores terão, no prazo lá de 50, 60 meses, conforme a escritura de emissão, que resgatar isso. Se naquele momento, né, aí nós temos aí as várias espécies, quirografários, com garantia geral, flutuante, uma série de coisas. Se naquele momento futuro a contabilidade disser que houve desvio de finalidade, ação temerária, qualquer coisa, só a contabilidade é capaz de dizer isso, e mais adiante eu vos direi como nós, advogados, conseguimos chegar na verdade real, né? Os administradores, sejam eles acionistas ou não, e os acionistas, na medida que aprovarem as contas da administração, havendo conhecimento, o mesmo, a obrigação de saber, né? Porque se a Assembleia aprova as deliberações, delibera pela aprovação das contas da administração, isso desonera os administradores no primeiro momento, mas a responsabilidade, sempre que houver dolo, sempre que houver lesão ao direito, sempre que houver desvio de finalidade, recairá não só sobre os administradores, como também sobre os acionistas que aprovaram na Assembleia. Então, vejam aí o caso emblemático que nós estamos vivendo aí de grande repercussão, que é a questão da Lojas Americana, que impactou no mercado. Portanto, esta figura importante do balanço, quando um cliente meu lá da contabilidade, o banco pede para mandar uma lista de faturamento para ele aumentar o limite de desconto de duplicata, é que os meus clientes não representam nada para um banco. Eu trabalho na PME, são clientes muito pequenos. Mas os gerentes deveriam receber, eu tive um único caso recentemente de um gerente do Banco Itaú que soube na balanço e dizer, olha, teu estoque é incompatível com aquilo que tua DRE mostra. Então, quando o cara empresta limite, né, aumenta limite, empresta dinheiro com base num faturamento, isso é de uma temeridade e de uma irresponsabilidade. Só que o gerente do banco, o dinheiro não é dele, né? O do dono da factory, o dinheiro é dele, o do dono da securitizadora, em regra, o dinheiro é dele, ainda que na forma de acionista. Então, o que impõe um cuidado maior ainda com a gestão do risco. E a gestão do risco passa pelo balanço. Senhores, nós temos, eu acho que 500 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, portanto, do Brasil. Todo o mercado nacional e todo o mercado global funciona na forma dos demonstrativos contábeis. Isso é no mundo inteiro. Então, quando sai, como ontem saiu, que o Itaú teve 8,7 bilhões, salvo engano, no último semestre, nós estamos falando, né? Nós estamos falando de contabilidade, nós estamos falando de balanço, de demonstrativos contábeis, porque esses demonstrativos, eles são extraídos de onde? De uma escrituração mercantil que decorre da lei e que o mercado também não abre mão, que é o modo como a gente tem de receber essa transparência, né? Até porque o Estado trata as empresas, as pessoas jurídicas em geral, diferente do que trata a pessoa natural, né? Então, não existe recuperação, para os antigos, concordata, né, para uma pessoa natural, como não há para associação civil, para uma sociedade simples e tal. Mas a sociedade empresária, e aí inclui-se o comércio, a indústria e a prestação de serviços conforme a organização, o Estado dá alguns privilégios para esse tipo de pessoa jurídica. Então, exige, em contraparte, que nós tenhamos uma escrituração, e isso vai servir para o mercado. Olha, mas ninguém consegue acessar
A contabilidade, a gente tem que se conformar com aquilo. Consegue sim, e nós temos tido, isso é muito de advogado que vem do mundo da contabilidade, todos os senhores sabem, se for fomento mercantil ou securitizadora, que o seu contador transmite um livro diário, que é a tal da ICD, para a Receita Federal, que isso vai lá parar na junta comercial ou no registro do comércio, e dependendo do fundamento, é só pedir para o juiz, e eu estou careca de fazer isso. Peço, e aí não adianta fugir com patrimônio, que não aparece esses desvios que não aparecem na quebra de sigilo bancário, na quebra de sigilo fiscal. A contabilidade é a grande massa de dados onde a gente consegue, né? Eu trago até um exemplo muito recorrente, e meu filho trabalha na sociedade dele lá, ele fomenta muito máquinas e equipamentos, são máquinas caríssimas. E, de repente, os caras conseguem sumir com uma máquina que é transportada em 3 caminhões, desaparece do nada. E como é que ele pega? Ele pega a partir da contabilidade. Né? A gente sabe exatamente o que houve, o desvio do recurso, para onde foi, por que não entrou dinheiro, onde foi parar esse patrimônio, que afinal não se transporta uma máquina em 3 caminhões sem uma nota fiscal. Né? Enfim, são vários os exemplos, eu foco muito nesse ponto, do ponto de vista, primeiro, do risco, né? É necessário saber analisar o balanço para mensurar o risco, para saber dar o limite de crédito, e quando chegar na fase de execução, né, a gente ter algum instrumento de pegar alguma coisa, né? Porque senão, volto a dizer, a gente ganha, mas não leva, porque os caras não têm uma galinha para puxar pelo rabo. E não adianta emprestar, deixar o acionista, ou sócio como aval, fiança, seja lá que instituto, né, se utilize, quando o cara não tem nada, ele não serve como garantidor de nada. Então, o mundo trabalha aqui, e quando o balanço do Elon Musk lá sai lá que teve um lucro tal, ele sobe tanto na bolsa, ou cai tanto na bolsa, e esse mundo todo conversa, no Brasil e fora do Brasil, conversa por meio da contabilidade, que retrata, além dos aspectos econômicos, retrata exatamente as questões de direito. Eu tentei trazer um quadro aqui de modo muito sucinto, obviamente, até porque eu havia dito que meu prazo seria muito curtinho. Eu tenho, né, de modo sucinto, eu tenho, por um lado, aqui as empresas, fiquei por aqui, nós já vimos lá as várias espécies, né? Aí nós temos as instituições financeiras, meio de pagamento, lease, etc. Isso aqui são, vamos chamar de agentes de mercado. Na outra ponta, nós temos as factories, a ESC, a securitizadora, para não avançar muito. E as operações que cada um faz, não é? Esse mercado todo, senhores, é o que faz girar o capitalismo, é o que mantém o capitalismo de pé, né? E, de novo, não é uma questão de puxar muita questão para a contabilidade, todo esse mundo capitalista, esse mundo de finança, começa lá em Florença, lá em mil e bolinha, né, quando os Médicis começaram a emprestar dinheiro, a questão das letras cambiárias, e a contabilidade começou a dar transparências. Aí tem uma história muito interessante, e o mundo só chegou neste nível de desenvolvimento, que eu vou chamar financeiro, mais do capitalismo, que é bem mais amplo, graças a esses registros de transparências, né? Porque emprestar, sobretudo quando o Estado passa a ter o monopólio da força, se a gente não tiver essa regulação, essa coisa toda, então, por exemplo, o banco pode emitir debêntures para não pagar, pode emitir ações que não vai acontecer nada, pode emitir duplicata A na outra ponta, pode acontecer uma série de coisas. E para a gente se valer disso tudo, desse poder né, do Estado, a gente precisa, em contraparte, fazer a nossa parte, que é agir conforme a lei. Então, nós temos, portanto, esses agentes de mercado. Veja, o banco, para emprestar, o banco tem que ter pelo menos 10,5, salvo engano, por um acordo de Basileia, para cada valor, para cada R$ 100 que ele empresta, não é? De capital próprio. Capital próprio do banco, por outro lado, também é obtido como? Por meio de ações, debêntures, esse tipo de coisa, ok? Eu peço aí que me controlem na questão de tempo, tá? Se for necessário, porque senão eu falo até amanhã. Vamos lá. Eu tento montar aqui um quadro. Ah,
Esse mercado, né? veja só, olha o título disso aqui. Direito, contabilidade, boa-fé e jurisdição. De certo modo, eu já antecipei. Tudo que acontece no mundo empresarial, nas relações, seja interna corporis, né? Do empregador com o empregado, nas relações entre a empresa fornecedores cliente, entre a empresa, as instituições fomentadoras, entre a empresa, de novo, o cliente lá, né, para quem vendemos a prazo, né, entre a empresa e o investidor, existe na boa-fé. Esse é o mercado de boa-fé. Lidar com boa-fé numa sociedade que nem a nossa, né, é meio complicado. Então, nós temos que instrumentalizar, primeiro, tomar todo o cuidado possível para saber com quem de boa fé operaremos. Já o disse lá atrás, né? E todas as relações obrigacionais, elas são desenhadas na forma de um contrato. Quem não é do direito não precisa saber, mas quem é do direito necessariamente tem que saber. No Código Civil nosso, por exemplo, nós não temos um livro lá, o livro dos direitos, ou o direito dos direitos, mas nós temos um livro chamado Direito das Obrigações. Olha que louco, né? Então, deduz-se, né, que se há obrigações, a contraparte são direitos. É óbvio. Essa é a organização sistemática do código, não é? E tudo é contrato. O que se vê muito, por exemplo, no direito brasileiro, sobretudo a partir do Código de 2002, é que o legislador adotou a técnica dos princípios gerais indeterminados e cláusulas abertas. Isso abre um espaço para que os juízes, no momento de julgar um contrato, seja na fase executiva ou numa ação de conhecimento, né, o juiz, se o contrato não tiver muito bem elaborado, abre uma margem muito grande de discricionariedade para que o juiz, entre aspas, discricionariedade, não do modo como se vê no direito administrativo, para que o juiz integre a vontade das partes, né? Primeiro, que a vontade da parte não é absoluta, né? Aquele Estado absolutista napoleônico do primeiro momento, lá do direito civil, né? Aquilo já não existe mais, né? O Estado limita os contratos, tipo onerosidade excessiva, uma série de limites, função social do contrato, função social da propriedade. O Estado impõe limite aos contratos. E naquilo que permite, é necessário que os contratos sejam muito bem elaborados. Não adianta, por uma questão de economia, né, você ir lá para o Google, achar um modelinho de contrato no Google, seja um contrato de mútuo, seja um contrato de fomento mercantil, que em regra vem já embutido nos próprios ERPs, já vem um modelo ali. Cada contrato tem que ser personalizado, até porque não é um contrato de adesão, como acontece com as instituições financeiras ou as grandes entidades de consumo. O contrato de adesão, ou você adere às cláusulas são pré-formatadas, aí o direito do consumidor vai lá e relativiza, né, a questão do hipossuficiente, mas todo contrato tem que ser personalizado. Ainda que você tenha uma padronização de cláusula, aqui e acolá você tem que personalizar aquele contrato. E não adianta querer jogar isso para o contador ou não querer gastar com advogado para fazer isso, porque você pode gastar lá na frente. Isso sai muito mais caro, sobretudo. Veja, eu costumo dizer, a gente empresta lá 100 mil reais para cobrar 5%, parece que é o melhor negócio do mundo. De fato, em termos de margem, é o melhor negócio do mundo, ou um dos melhores negócios do mundo, 5%, né? Vamos tratar isso como taxa interna de retorno. Só que você pode perder 100%, só que essa perda resulta também que você já pagou um imposto, você já teve outros gastos em cima desse empréstimo. Então, essa economia porca, praticada por muita gente nesse segmento, que não quer gastar com consultoria jurídica, não quer ter uma contabilidade que atenda adequadamente, resulta nessas perdas consideráveis, não é? Então, os contratos, vou dizer para os senhores, por exemplo, no meu contrato de contabilidade tem 57 páginas. Olha, ninguém lê. Eu adotei uma técnica do direito americano e eu trago isso como exemplo para os senhores terem uma ideia. No direito americano e no direito inglês, a tal da escola anglo-saxã, o que acontece? Não existe código para tudo diferente do direito romano, Brasil, Itália,
França e por aí vai, um monte de países do mundo que adotaram a linha romanística, afinal, Roma criou algo extraordinário no direito, não é? Então, lá, a vontade, ela é absoluta praticamente, né? Então, desde que não seja proibido, em regra não há proibição, isso é examinado posteriormente pelos tribunais, por isso que tem um tal dos antecedentes, aquilo que os tribunais julgam como lícito ou ilícito, usura ou não usura, é que vai influenciar nas decisões para baixo e na vida privada de todo mundo. Então, portanto, no direito americano, por exemplo, não existe uma codificação. Então, as decisões são muito, apesar de existir muitas leis hoje, né, evoluiu demais, mas as decisões vêm da Suprema Corte para baixo. Né? Então, aqueles precedentes que os tribunais julgaram, que assentaram sobre determinado, né, é muito comum para quem estuda direito, lá, fulano versus, aquela ação fulano versus Beltrano, virou um precedente, e aquilo se aplica a toda a vida em sociedade, sobretudo nas relações empresariais. Então, é necessário ter um contrato, e quanto mais claro esse contrato, menor é a margem para que se aplique, quando da execução do contrato, as cláusulas abertas e os princípios gerais indeterminados. Veja, senhores, quando a gente fala de princípios, é algo muito complexo no mundo do direito. Nós vivemos hoje um direito principiológico, né? Não vale mais a letra fria da lei, né? A questão do silogismo jurídico, não é? Onde a lei, a premissa maior é a lei, a premissa menor é o fato, e você amoldar o fato à lei. Um grande jurista brasileiro, um justo filósofo, chamado Miguel Reale, trouxe para esse tema e virou algo universal a questão do valor. Então, é fato, valor e norma. Então, quando você vai construir um contrato, você tem que se ater não só à letra fria da lei, como também aos princípios que regem, no caso, o direito empresarial, o direito comercial, e nas suas várias espécies aí, direito dos contratos, mercantis e por aí vai, não é? E veja que há uma conexão, porque disso tudo que a gente tem, no final, por exemplo, jurisdição. A jurisdição funciona como, não é? O Estado protege a sua propriedade, evita as invasões, né? Você pode recorrer à força do Estado para botar os invasores para fora, evitar uma invasão. Por outro lado, o Estado também é quem vai lá cobrar aquela duplicata daquele inadimplente, né? É o contrato quem vai, é a jurisdição que vai fazer com que aquele investidor que não recebeu a debêntures no prazo certo vai fazer pagar, ou, de algum modo, tomar o patrimônio do devedor. Então, o Estado é exatamente quem tem. Quando, toda vez que houver a boa-fé violada ou a confiança, né? Portanto, uma pretensão resistida, aí entra o Estado para fazer valer o acordo de vontades. Essas são as garantias e essa é a razão de ser da existência do Estado, porque senão cada um poderia executar o seu crédito, como lá no mundo selvagem, né? Quando o homem era o lobo do homem, né? Que cada um executava de mão própria, não é? E aí nós temos, portanto, nessa relação toda entre a empresa e o mercado, existe, portanto, os princípios da boa-fé, aí nós temos a boa-fé objetiva, subjetiva, que não caberia essa discussão aqui. Mas observem que a questão do direito, né, que rege as relações de vida e sociedade, porque não somos livres para fazer o que queremos, né, ela opera, sobretudo, no mundo dos negócios, em cima dessa questão tão intangível, ou tão subjetiva, ou tão filosófica, quanto é a boa-fé. Mas isso nós que lidamos no mundo do direito, a gente consegue fazer grande uso dessa questão da boa-fé, né, que aí situa-se no âmbito do negócio jurídico. Eu tentei montar um quadro aqui de modo muito sucinto, para distinguir factory de securitizadora. Então, vou ter um quadrinho muito singelo aqui, né? Nós temos aqui o originador, que é o cedente, na outra ponta nós temos o sacado. Então, quem fomenta, né, a factory adquire os recebíveis com a cláusula pro soluto,
não com cláusula pro-solvendo, que, aliás, esta cláusula é o que distingue, essencialmente, o fomento mercantil do desconto, né? Que a ESC pode fazê-lo e as instituições o podem, as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central podem fazê-lo desde muito tempo, né? Fomento mercantil não tem nada com prestação de serviço. Muitos foram levados ao erro, uns papas que tem nesse mercado, né, que falam umas bobagens surpreendentes, que induziram muita gente a emitir ad valorem, umas bobagens assim, senão não era fomento mercantil. Tudo lambança. De todo 30 anos que eu estou nesse mercado, 2 ou 3 clientes fizeram isso e 2 deles sofreram, recentemente, autuações por conta disso, né? O resto nunca teve problema nenhum. Pois bem, a securitização, a securitizadora, ela faz a mesma coisa que a Factory, ela adquire o recebível. A diferença, e isso é de suma importância, a diferença do que se dá para cá e para cá é nenhuma. Ela vai ser uma operação de securitização se você pegar esses recebíveis, fazer um termo de securitização, e a partir desse lastro, né, você for para o mercado buscar, por meio de valores mobiliários, buscar capital de terceiro. Enquanto você, mesmo sendo a securitizadora, você só faz isso, você está fazendo um fomento mercantil. Então, para fins de garantias na execução do crédito, e eu vou mostrar para os senhores algumas decisões recentes, para fins de tributação, para todos os fins de direito, se a securitizadora encerra a sua operação aqui, cobra, executa tal, está fazendo fomento, não está fazendo nada de securitização. Securitização é uma operação complexa, né? Que, por fim, desses valores mobiliários, você vai buscar o investidor lá fora, né? Então, a Factory, tradicionalmente, é isso, né? Quem é desses segmentos está aqui, né? Você só tem direito de regresso, eu acho que hoje está pacificado isso, né? Você só tem direito de regresso quando houver alguma coisa que macule aquele contrato, aquela operação, como a duplicata fria, uma série de coisas, né? Demorou muito para o judiciário, né? Demorou muito para o judiciário ir se firmando nesse sentido, porque factory sempre foi confundida com agiotagem, né? Então, isso pesava muito na mente do julgador, e mesmo os defensores que não conheciam esse mercado, os advogados, me refiro, não sabiam exatamente isso. Mas eu costumo dizer que a factory trabalha com capital próprio, né? Quem leva uma vantagem muito grande é o banqueiro, né? Que trabalha com capital de terceiro, ainda que ele tenha que ter 10,5 de capital próprio para ele fazer o fomento, se fosse o caso, se as operações dele se limitassem a isso, né? Pois bem, então, para o direito, a natureza jurídica de cada coisa, como tudo da ciência, a gente classifica terra, fogo e ar, líquido, sólido, gasoso. Então, no direito é a mesma coisa, né? Então, essa classificação que nós temos na ciência, seja nas ciências naturais ou nas ciências humanas, tudo isso, pela ótica da ciência, tem uma razão de ser. E o direito segue mais ou menos isso. Ora, um contrato de compra e venda não pode ser um contrato de prestação de serviço, como um contrato de fomento mercantil não é um contrato de securitização. As securitizadoras, são aquele mesmo quadro já ampliado, é isso que ela faz. Ela adquire os recebíveis e tal, transforma isso e vai para o mercado, e aí uma série de questões aqui, uma série de direitos, né? Que esse originador lá na ponta, né, que está antes do lá, que é o cedente lá, né, que são as fidúcias, né, o fiduciante, fiduciário, essas figuras que começam a surgir aí, né? Por fim, a tão celebrada a Lei 14.430, agora em 2022, que estão falando muita bobagem a respeito dela, não é? A gente escuta cada absurdo. Mas, olha, não precisa ser assim, operador do direito para fazer uma das primeiras técnicas de interpretação do direito, que é a gramatical. É considerada operação de securitização. A aquisição de direitos creditórios para lastrear. Então, se você não lastreia,
A aquisição de direitos creditórios pode ser qualquer coisa, fomento mercantil, seja lá o que for, né? Mas de securitização não se trata. E para lastrear o quê? A emissão de certificados recebíveis ou outros títulos de créditos e valores mobiliários para investidores, cujo pagamento é primariamente condicionado ao recebimento de recursos. Isso é uma garantia que dá para o cedente do título, não é? Então, a securitizadora passa a ter aqui uma garantia importante, uma garantia de regresso, com relação àquele emissor do título. E direitos creditórios, existem vários títulos de créditos e tal. Eu trago aqui a própria definição da resolução 60 da CVM, que ele diz direitos e títulos que são direitos creditórios, são direitos e títulos representativos de crédito originários de operação realizada em qualquer segmento econômico. Então, vale a duplicata mercantil, vale a duplicata de serviço, vale qualquer outra operação, qualquer contrato ou título, né? Contrato e título é um pouquinho diferente, não é? Que represente créditos em qualquer segmento econômico. Então, tentaram lançar aqui na vala comum, como se fosse uma série de coisas, mas não mudou nada, senhores. Eu diria que isso aqui veio para, entre aspas, legalizar uma atividade que na prática já existia. Como nós temos lá a lei da securitizadora do imobiliário e a lei da securitizadora do agronegócio, havia uma lacuna, mas a atividade não era ilícita, isso a gente constrói dentro do direito por meio dos contratos típicos e atípicos. Nós tínhamos já uma atividade que não era proibida, logo era permitido. Mas foi bom, foi bom que veio essa, e veio em um momento oportuno, né? Esse é um segmento que não tem muita articulação política, não tem uma organização, não tem alguém que se faça diferente do mercado imobiliário e do agronegócio, sobretudo. No que resta de nós, do lado de cá, nós não temos uma organização, um lobby político importante que a gente possa influir sobre determinadas coisas. Mas surgiu por necessidade do mercado mesmo. E veio em bom tempo, de quem quer que tenha sido a iniciativa ou que tenha contribuído, trouxe isso. Mas veja, é nesse ponto que eu quero de novo reiterar. Ser securitizadora é uma sociedade anônima, na prática, né? E pela lei, se fizer operação de securitização, necessariamente o será, né? Para ser uma securitizadora, você tem necessariamente que ser uma securitização, e muito do que existe no nosso mundo é só o nome de securitizadora, o CNAE, no CNPJ, aquela coisa toda, mas de securitizadora não se trata. Isso tem um longo histórico, que nasce lá com a questão do planejamento tributário, uma série de coisas, né? Até que viu o famoso parecer normativo lá, né? Então, não é securitização. Securitizar é adquirir direitos creditórios para, com ele, fazer uma outra coisa, emitir o certificado de recebível. Olha, a securitização é uma operação triangular, né? Você tem, eu costumo trazer um exemplo muito clássico aqui da literatura, que é a SEDAI do Rio de Janeiro. O SEDAI precisava desenvolver uma nova subestação de água e ela foi para o mercado e falou, preciso pegar dinheiro barato. Ela foi para o mercado, montou uma sociedade de propósito específico, que era a securitizadora, pegou aquele todo recebível já performado e aqueles contratos de fornecimento da securitizadora, da SEDAI, e foi para o mercado, vendeu as debêntures lastreadas naqueles títulos e veio para cá, o que sobrou, tal, pagou tudo lá, tudo bonitinho. Isso é uma operação triangular. E a securitização, eu vejo alguém trazendo para si, olha, fulano e tal é o pai disso, daquilo outro, não é nada disso, isso é lenda urbana, tá? A securitização evoluiu, vem, sobretudo, do mercado americano, dos Estados Unidos da América, surgiu lá, o caso Mesbla foi o primeiro caso bem sucedido aqui, esse histórico, e então, não sei qual é a importância, mas as pessoas têm vaidades, e não é isso, né? Mas securitização é isso, e tanto é que antes de haver a lei do CRI ou do CRA, o Banco Central já normatizava a Comissão de Valores Imobiliários, já admitia, porque se não era proibido, logo é permitido, né? Mais ou menos por aí
que opera as relações de direito público e privado, e o Código Civil é uma ordem de direito público, ainda que para regulamentar as relações de direito privado. Então, securitização é isso. E aí, mais ou menos é isso que os senhores estão, mais ou menos é tudo, na forma gráfica, tudo que eu já falei lá atrás. E eu trago de novo aqui sobre o negócio jurídico, né? O negócio jurídico é uma das matérias mais complicadas, até para os advogados mesmo, né? É uma coisa que fica muito no campo da ciência, da filosofia do direito, né? Mas tudo é negócio, né? Nós temos os fatos, nós temos os atos e nós temos os negócios. O que interessa para nós aqui é, o que interessa para nós aqui é o negócio. E por que eu trago isso? Porque ao montar um contrato, uma securitizadora que monta o contrato de securitização que não preenche aqueles requisitos, que não preenche aquele requisito, ele está no campo da falsidade. Então, se é, na prática, para fugir de uma carga tributária, logo esse negócio jurídico simulado não pode ter efeito no mundo do jurídico tributário. Por outro lado, conforme a doutrina mais adiante, está vendo aqui, fraudar a lei imperativa, então não vale. Né? Então não vale para o fisco você, dentro de uma securitizadora, praticar operações de fomento típica mercantis e querer, por exemplo, ter uma redução tributária. Por outro lado, também, quando você tem que executar uma operação de fomento ou de securitização, né? De fomento, vamos ser honestos, valendo-se dos institutos assegurados à securitizadora, logo você não vai poder se valer desses institutos. Então, eu trago aqui recentemente duas importantes, né? Que é de agora, de 2017, foi essa ação, ela foi publicada agora em 19, né? Lá no Paraná, dizendo, ó, não tem isso aqui, não. Isso aqui é contrato de fomento mercantil. Então, você não pode, né? Você não pode se valer aí das garantias. Trago uma mais recente também, uma recente também, e por aí vai. Por fim, cabe dizer que tanto a Factory quanto a securitizadora, né? A Factory ela pode ser empresária individual, uma sociedade empresária ainda que unipessoal, que era a antiga Ireli, ou mesmo sociedade anônima. A securitizadora necessariamente será uma sociedade anônima. Aí nós temos a carga aqui comparativa, né? Depois, eu acho que isso já é público, né? Realmente, a securitizadora tem uma vantagem tributária, né? E outro dia, participando de um evento, um rapaz lá me disse que estava, por exemplo, tomando crédito do custo de emissão das operações de securitização, quando na verdade ele faz fomento. Tipo assim, ele emitia a escritura de debêntures lá para captar dinheiro para o investidor e todo aquele custo, uma série de coisas. Não é disso que se trata a lei, tá? A questão do IOF, né? Ele vai inserir sim, não incide aqui. Essa é outra tormenta, sobretudo para os contadores, né? O fomento mercantil pela lei é uma forma de empréstimo, né? É uma operação financeira. A securitização não tem essa natureza jurídica. É por isso que o IOF incide na factoring e não incide na securitizadora, ok? E com isso, encerro aqui a minha participação. Espero ter trazido alguma contribuição e coloco-me à disposição para alguma discussão.